Então, nessa ação penal 504-6512, depoimento do senhor Nestor Kunak Cerveró, continuidade das perguntas do Ministério Público. Certo. Além desse caso de Abreu e Lima, o senhor até não precisa detalhar, mas só gostaria que o senhor informasse se o senhor se recorda se houve outros casos em que o então presidente também interferiu, sugeriu linhas de crescimento, enfim, interferiu nas decisões da companhia. Excelência, é que essa pergunta, ele não falou em nenhum momento que houve interferência. Estou perguntando. Então, mas a pergunta me parece pretender data vênia, induzir a testemunha. Ok, doutor. Doutor, eu pergunto se sim ou não e tal, e que contexto, se aconteceu isso ou não aconteceu. Não, mas é que a pergunta foi sim, partindo do premissa. Doutor, o senhor se recorda se houve... Vou usar, aliás, vou ler aqui o termo, a frase que ele... Vossa Excelência pode indicar o som? Evento 3, Comp 90, página 2. Página 2. Houve contratos ou obras em que o ex-presidente tenha interferido eventualmente ou participado de alguma maneira? Na área internacional, não. A pergunta era um pouco diversa aqui, que na verdade o senhor fala que o presidente Lula influenciava na gestão da estatal, sugerindo linhas de crescimento e expansão. Não, essa é diferente. O presidente Lula, exatamente. É isso que eu gostaria que o senhor falasse. O juiz falou em investimentos particulares. Não, o Lula era um defensor, e isso ele repetiu várias vezes, da expansão, embora isso já fizesse parte, vamos fazer essa ressalva, já era do plano estratégico da Petrobras a expansão internacional. Uhum. Mas, coincidentemente, o Lula era um simpatizante, um defensor dessa tese. Então eu tive todo o apoio, não para investimentos particulares, mas para levar a Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, ela atuava em 6 ou 7 países. Eu saí, ela atuava em 26 países, fortemente apoiado por uma orientação de expansão internacional, apoiada pelo presidente Lula, mas não assim quer dizer, o Lula era simpático que a Petrobras atuasse como um elemento de internacionalização do Brasil, das atividades brasileiras no exterior. Uhum. Certo. E ele sugeria as linhas? Não. Então isso aqui não está correto aqui. Então. Não é que não é uma linha. É apoio à entrada em países, inclusive, que sofriam. Eu sofri muita contestação. Mas assim, doutora, eu também não estou relevando essa série de perguntas, vou pedir para ser mais objetivo. Porque, não precisa responder. Eu gostaria que o senhor narrasse, senhor Nestor, como que se deu a sua saída da diretoria internacional? Por que se deu a sua saída da diretoria internacional? A minha saída se deu porque houve uma pressão muito grande, um grupo de parlamentares, de deputados da Câmara, como eu falei, nessa época havia o PMDB, nessa época aí continua, né? PMDB da Câmara e PMDB do Senado. E o PMDB do Senado foi fortemente enfraquecido com a questão do senador Renan Calheiros, a questão da filha dele, ele teve que renunciar ao mandato, ao cargo de presidente do Senado, e o PMDB da Câmara ganhou uma musculatura muito grande. E coincidiu com a questão que foi muito palpitante na época da aprovação da continuação do CPMF. E um grupo de 50 parlamentares, isso me dito até pelo presidente Michel Temer, na época eu tive conversando com ele, do PMDB, liderados pelo falecido deputado Fernando Diniz, do PMDB de Minas Gerais, que resolveram ocupar a diretoria internacional. Tá? E embora eu tivesse o apoio do PT e do PMDB do Senado, esses 50 deputados, que era um grupo muito forte, colocou como condição sine qua non que só votariam a favor da manutenção do CPMF se a diretoria internacional fosse ocupada por um indicado desse grupo. Né? Então, isso levou, porque isso não é assim, né? É toda uma negociação, tem os apoios. Eu tive conversando com uma série até de deputados desse grupo, que me disseram claramente que para eles não fazia diferença que fosse qualquer um, desde que se comprometesse. Aí sim, houve uma demanda em que eu poderia ser indicado por esse grupo, desde que eu me comprometesse a um pagamento mensal da ordem de $700 mil para esse grupo. Né?
assegurasse um mínimo, né, um piso, vamos assim, e que com isso eles manteriam, quer dizer, mudariam, passaria a ser apoiado também pelo PMDB da Câmara. Eu não aceitei esse tipo de compromisso, falei, agradeci pelo apoio e tal, mas com isso a pressão foi num crescendo, que eles iam votar contra, e o presidente, embora houvesse um apoio do PMDB, que até do Senado, que tentou, mas como estava enfraquecido, cedeu, e o Conselho, né, seguindo instruções do governo, né, o governo é majoritário no Conselho, indicou o meu substituto na diretoria internacional em março de 2008. Certo. O senhor se recorda se houve alguma obstrução de pauta nessa época? Houve o quê, desculpa? Obstrução de pauta nessa época. Obstrução de pauta? Sim. Não. Me recordo que havia um compromisso do PMDB da Câmara de caso não fosse feita essa substituição, eles votariam contra a CPMF. Como foi feita a indicação, votaram a favor da CPMF e depois o Senado derrubou. Tá. CPMF. E depois o senhor passou para a BR Distribuidora, no né? mesmo dia. No mesmo dia que eu fui nomeado. Como que foi essa sua nomeação para a BR Distribuidora? Eu fui nomeado pela manhã o Conselho de Administração da Petrobras, que era o mesmo naquela época, hoje já não é mais o mesmo, era o mesmo, exatamente os mesmos componentes do Conselho de Administração da BR Distribuidora. Então a reunião do Conselho se fazia de manhã, da Petrobras, e os mesmos conselheiros à tarde faziam a reunião do Conselho da BR. Então, de manhã, eu fui substituído pelo Dr. Jorge Celada na diretoria internacional, e à tarde eu fui nomeado diretor financeiro da BR Distribuidora por esse conselho. Uhum. Também aqui no seu... Enfim, o senhor teve algum apadrinhamento político para ter essa indicação da BR Distribuidora? Não, aí o que houve foi, eu soube disso pelo falecido presidente da BR, havia sido presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, que pela manhã eu fui comunicado pelo presidente Gabrielli que eu estaria sendo subsidiado, que não tinha havido uma reunião no dia anterior, essa reunião foi numa segunda-feira, essa reunião do Conselho. Então o Gabrielli me disse que tinha havido uma reunião em Brasília no domingo, acho que foi domingo, no sábado, fim de semana, em que o presidente Lula teria dito, não tem como, eu tenho que substituir amanhã, então o Nestor vai ser substituído. E perguntou, mas isso me foi relatado pelo presidente Dutra, né, falecido Dutra. Por quê? Porque eu só soube dessa indicação, ninguém me consultou a respeito. Quer dizer, não houve nenhum convite, não houve nenhuma consulta se eu queria ser ou não. Foi mais ou menos uma compensação, né, por eu ter saído da diretoria internacional, e o presidente Lula isso no relato do presidente Dutra, né, teria dito, bom, mas como é que fica o Nestor? E nessa época a diretoria financeira da BR estava sem titular, que tinha havido a saída do diretor financeiro, tinha entrado em choque com a Graça Foster, que era a presidente da Petrobras, e tinha renunciado ao cargo, tinha saído da Petrobras, inclusive. Então ficou alguns meses a oposição vazia. E o Dutra informou, olha, presidente, a diretoria financeira da BR está sem ocupante. O que o Lula teria dito. Bom, então, se o Nestor estiver de acordo, amanhã o Conselho indica o Nestor como diretor financeiro da BR. E aí, por isso que à tarde, logo pela manhã, o Gabriel me comunicou que eu estava saindo da diretoria financeira internacional. E à tarde, para minha surpresa, o Dutra foi lá na minha sala, a minha secretária falou, o presidente Dutra quer falar com o senhor. E ele entrou na minha sala e falou assim, vamos embora. Falei, Zé, vamos embora para onde? Que história é essa? E ele falou, não, você vai, vamos embora, você vai para a BR, porque a BR é no outro prédio, na época é perto do Maracanã. Você vai, você foi nomeado, você não está sabendo? O diretor financeiro da BR, não, eu falei, não, ninguém me falou nada. Não, ontem o Lula já acertou, hoje à tarde vai ser indicado. E efetivamente, à tarde o Conselho confirmou meu nome como diretor financeiro. Então, no mesmo dia eu deixei de ser diretor internacional da holding, né? E passei a ser diretor financeiro da BR Distribuidora. Certo. Em um depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público, o senhor faz referência a... teria tomado conhecimento que a
sua indicação teria relação com um empréstimo que havia sido concedido. Doutora, pode indicar, por gentileza, qual é o mesmo depoimento, doutor. Qualquer? Pode. Evento 3, Comp 90. O anexo a senhora tem? Qual que seria? É isso, doutor. Evento 3, Comp 90. É esse. Qual que é a pergunta, então? Se o senhor tomou conhecimento... se esse, conforme consta aqui no depoimento, se essa sua indicação para a BR Distribuidora teria alguma relação com o empréstimo, com a questão da sonda Vitória 10.000, que não, foi o que eu digo, desculpe, para contextualizar, o que eu digo no meu depoimento é que eu tive informações, o Dutra não falou sobre isso, que isso teria sido uma compensação, um agradecimento pelo fato de, em 2006, final de 2006 início de 2007, eu ter conseguido liquidar, através da contratação da Chain Óleo e Gás, para a operadora da Vitória 10.000, da segunda sonda que a área internacional contratou, e havia uma dívida de campanha em 2006, do PT, isso me foi pedido pelo Gabriele para que eu resolvesse esse problema, porque eu fui levar ao Gabriele um problema que o Silas estava me pressionando para liquidar uma dívida do PMDB de 10 ou 15 milhões de reais da campanha de 2006. Eu fui pedir ajuda ao Gabriele e o Gabriele falou, vamos fazer uma troca. Eu me lembro dessa conversa, foi uma conversa só nós dois, em que o Gabriele falou, vamos fazer uma troca, deixa que eu resolvo o problema do Silas e você resolve o problema do PT. Eu desconhecia esse problema. Aí ele me disse, não, o PT tem uma dívida de 50 milhões de reais, que foi um empréstimo tomado junto ao Banco Chain, e se você vê o que você pode fazer, eu sei que vocês estão negociando com a Chain, então. Aí eu chamei o filho dos donos do Chain, o Fernando Chain, que era diretor da Chain Óleo e Gás, e eu sabia que eles estavam com essa pretensão e falei, olha, nós podemos colocar vocês como operadores da sonda, né? Porque eles já operavam uma sonda aqui na Bacia de Campos, desde que a dívida de 50 milhões seja liquidada. Aí ele até reclamou, mas isso é o banco. Eu falei, bom, isso é problema de vocês, não é problema meu. Quer dizer, se vocês têm, eu sei que o grupo é o mesmo. E 2 dias depois, ou 2 ou 3 dias depois, o Gabriel me ligou e me disse, olha, o problema está resolvido, pode ir em frente. E aí me foi dito que essa liquidação, ou seja, ter conseguido liquidar essa dívida, teria sido o motivo, um dos motivos, uma compensação, ou seja, teria sido uma forma de agradecimento pelo fato de eu ter conseguido liquidar essa dívida do PT. Tá certo, então. Obrigada. Sem mais perguntas, senhor Nestor. Você de acusação. A defesa de Luiz Inácio e Maria Letícia. Bom dia, doutor Nestor. Bom dia. O senhor fez acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Sim. O senhor continua prestando depoimentos ou não, em relação a esse acordo? Não, o acordo foi, eu não sei como é que o senhor conhece, o acordo foi feito em final do ano passado, final de 2015, no qual ou seja, é uma negociação com o Ministério Público, inclusive foi em Brasília, porque com o grupo de Brasília, né? Porque como envolvia uma série de falou de procurador, de políticos e assuntos políticos, foi feita, eu apresentei juntamente com os meus advogados o que eles chamam de anexos, né? Nesses anexos são descritos, eu descrevia fatos relacionados ao meu mandato, né? Não só na diretoria internacional, como na diretoria financeira da BR. Isso foi aceito, foi fechado, foi homologado pelo ministro Theory. Eu recebi até a visita de um juiz assistente do ministro Theory para ver se tinha havido algum constrangimento, se a minha adesão era voluntária. E após isso, então, se iniciou uma série de depoimentos, um deles é esse que a doutora falou, mas esses depoimentos relativos aos anexos que
incluí no meu acordo, já foram encerrados, já há algum tempo. Quando então, o senhor fez o acordo, o senhor estava preso? Quando eu fiz o acordo, não, ainda fez parte do acordo. Eu fiz o acordo no final do ano passado e no acordo eu continuo preso. Na realidade, o acordo tem uma parte que é financeira, que é pagamento de multa, perdimento de bens. Tem outra parte que diz respeito, tem a parte financeira e tem a parte da punição. Então, no acordo consta também que eu tive que cumprir 1 ano e meio de prisão fechada. Eu fiquei aqui em Curitiba até junho deste ano. E vou ficar mais 1 ano e meio em prisão domiciliar e depois mais 2 anos em regime semiaberto. Isso faz parte, quer dizer, para efeitos de punição, como o senhor está se referindo, eu estou preso hoje. Mas quando o senhor aceitou fazer o acordo, o senhor estava preso? Sim, foi no final do ano passado. Como eu lhe disse, eu permaneci até junho, porque no acordo... Estava preso. Perfeito. O último depoimento que o senhor prestou em relação a essa colaboração foi quando? Faz coisa de uns 2 meses, uma coisa assim, porque como era uma quantidade muito grande e havia, quer dizer, uma prioridade, uma coisa assim, foram sendo feitos ao longo desses 6 meses, 7 meses, assim, uma coisa assim. O senhor prestava, qual é a frequência? Senhor... no começo houve porque havia necessidade de... aí correspondeu a um interesse, quer dizer, quem orientava os depoimentos, quem orientou a sequência dos depoimentos foi o Ministério Público. E depois o senhor continuou sendo chamado para prestar depoimentos de forma mais esparsa? Não, aí o que acontece é que eu, como colaborador, por exemplo, hoje eu estou aqui na condição de testemunha, como vou estar hoje à tarde, já estive no Rio em outros processos. Mas para o Ministério Público, quer dizer, o senhor fez uma série de depoimentos inicialmente e depois o senhor continuou sendo chamado de forma mais esporádica. É que houve aqueles mais considerados, porque há diferentes graus de informação nos anexos, né? E diferentes volumes de quantias envolvidas e de políticos e de pessoas envolvidas. Há uns anexos que são muito simples, então eles foram sendo deixados para... Não havia uma necessidade de... Bom, isso eu estou respondendo já em nome do Ministério. Eu não sei qual foi o critério exatamente que foi utilizado. Perfeito. O senhor também está fazendo colaboração com outro país ou só com o Ministério Público? Excelência, só uma questão de ordem. No microfone, doutora. Pode alcançar, por gentileza, o microfone. Excelência, só uma questão de ordem com relação à pergunta sobre acordo com outros países. Da mesma forma como é feito no Brasil, é feito um termo de confidencialidade. Dessa forma, ele não pode prestar nem dizer se tem acordo ou não. Então, eu peço que Vossa Excelência indefira essas perguntas. Não vou indeferir as perguntas, não, mas ele pode se recusar a responder. Certo? Então... Bom, por favor, desculpe. Na verdade, a minha pergunta é se o senhor está fazendo, fez acordo de colaboração em outro país. Como a minha advogada falou, isso envolve uma questão de sigilo. Quer dizer, e aí é muito sensível isso. Então, eu vou seguindo uma forma, o juiz me permitiu, eu não vou responder a essa, para não quebrar a regra de sigilo. A consulta, eu não vou louvo o trabalho da nobre advogada, mas a testemunha não é... Qual é a pergunta, doutor? Minha pergunta... O César já respondeu. O senhor tem viajado para o exterior? Não. Eu não posso nem viajar para fora de casa. Para vir aqui hoje, eu tenho que ter uma autorização do juiz Moro para me deslocar. Para ir no médico, amanhã eu tenho que visitar minha filha, que está internado numa clínica psiquiátrica. Então, para qualquer tipo de movimentação, eu tenho que pedir autorização. Então, muito menos, eu não saio nem de casa. O senhor recebeu ou vem recebendo visitas de autoridades de outros países, agentes de outros países?
Eu vou continuar mantendo a minha posição em termos de sigilo. O senhor pode dizer com quantos países o senhor está fazendo ou negociando colaboração? Eu permaneço na minha linha de resposta. O senhor pode me dizer quais são os fatos envolvidos nesses acordos ou nesse acordo de colaboração que o senhor está fazendo com outro ou outros países? Por uma questão de coerência, que eu já não estou respondendo. A questão de sigilo, não vou responder essa pergunta também. O senhor pode me dizer se os fatos que foram objeto das perguntas feitas pela doutora Procuradora da República são objeto desses acordos ou desse acordo que o senhor está fazendo com outros países? Coerentemente, eu também não vou responder. O senhor pode me dizer se nesse acordo ou nesses acordos que o senhor está fazendo com outros países há participação do Ministério Público ou de outra autoridade brasileira? Sigo a mesma linha, doutor. O senhor pode me dizer se em algum momento o Ministério da Justiça foi envolvido nesse acordo ou nesses acordos que o senhor está negociando ou negociou com outros países? Doutor, de novo, qualquer tipo de resposta que eu fizer nesse sentido, que eu envolve a minha mesma linha de raciocínio, a mesma linha de não responder. O senhor pode me dizer se esse acordo ou esses acordos que o senhor está fazendo com outros países são restritos à área penal ou se tem alguma questão indenizatória envolvida? Também não vou responder. O senhor pode me dizer se a negociação desse acordo ou desses acordos ocorreu simultaneamente à negociação da sua delação no Brasil? De novo, não vou responder. O senhor pode me dizer se esse acordo ou esses acordos que o senhor está ou fez com outros países já estão concluídos ou ainda estão em fase de negociação? Mesma resposta. Eu não... O senhor pode me dizer se o senhor prestou depoimentos sobre fatos relacionados à Lava Jato nesse acordo ou nesses acordos que o senhor fez com outros países? Doutor, não vou responder. Excelência, sem prejuízo de compreender, enfim, a orientação jurídica dada pela nobre advogada do Dr. Nestor Severo, nós temos mais uma vez aqui um impasse, porque o senhor aceitou ouvir o Dr. Nestor como testemunha e dessa forma, após responder às questões do Ministério Público Federal, ele tem a obrigação de responder às perguntas da defesa. Esta situação de testemunha que está sendo desobrigada de responder perguntas da defesa sem previsão legal, evidentemente que prejudica o trabalho da defesa, implica cerceamento, até porque, como Vossa Excelência percebeu, há fatos relevantes que foram perguntados aqui que dizem respeito aos fatos debatidos nessa ação penal e a situação de conflito do Dr. Nestor Severo em relação ao depoimento que ele está prestando aqui. Então, diante dessa situação, eu peço a Vossa Excelência que reconsidere a posição dele. Eu peço que Vossa Excelência ou me permita fazer as perguntas com a necessidade da resposta, ou então que haja uma revisão. Doutor, aí a questão já foi também objeto, a orientação dos advogados, eles, não sei se tem ou não tem um acordo que está sendo negociado, e se ele revelar isso, pode gerar prejuízos para ele perante outra jurisdição. Do outro lado, com todo respeito, mas essa linha de indagação, a relevância disso me escapa completamente, salvo aquela, talvez, tese de que isso é alguma coisa, um plano para colher aqui as reservas de petróleo do Brasil, coisa parecida. Enfim, doutor, é indeferido. Eu, na verdade, Vossa Excelência deve saber que existe todo um regramento para
para coleta, enfim, de colaboração com outros estados. O Brasil, inclusive, assinou tratados internacionais que estabelecem procedimentos. Bem, doutor, mas para esse processo, o que está sendo discutido aqui é essa acusação. Nós não estamos cuidando do processo lá nos Estados Unidos. Então, se há alguma coisa disso, se houver alguma invalidade lá nos Estados Unidos, certamente as cortes americanas vão se preocupar com isso. Agora, acho que nós temos que se preocupar aqui com a acusação feita ao seu cliente, que não tem nenhuma relação com esses fatos. Sim, então, Excelência, mas Vossa Excelência há de compreender que a questão da validade da prova é uma matéria que a defesa precisa discutir. A prova que foi colhida é a prova que foi colhida no acordo de colaboração feito no Brasil e os depoimentos que ele prestou em juízo. Então, a minha sugestão é que a defesa faça questionamentos sobre fatos que tenham relevância para essa acusação, e não sobre processos supostos e eventuais dos Estados Unidos, que não tem nenhuma relação com a acusação feita contra o seu cliente nesse processo. Eu registro... Então está indeferido. Tudo bem, eu peço para seguir as perguntas seguintes. Eu registro que eu não concordo com o juízo, mas vou prosseguir sem prejuízo de uma eventual nulidade da prova. Perfeito, doutor. É o doutor alegue no momento apropriado. Perfeito. Doutor Nestor, o senhor descreveu que a sua carreira na Petrobras começou em 75, e o senhor passou por uma série de cargos. Antes de ser diretor, qual é o cargo, ou quais são os cargos que o senhor entende de maior relevância que o senhor tem assumido? Bom, eu fui gerente logo antes de ser diretor, quer dizer, eu fiquei 1 ano cedido ao Ministério de Minas e Energia. Eu fui... Em que ano isso? Isso em 2002. Ao longo de 2002, junto com o atual presidente da Petrobras, que na época foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique o gerente, eu me lembro o título, mas era responsável pela crise de energia, e ele criou a Empresa Brasileira de Energia Emergencial. E eu fui nomeado assistente direto do presidente dessa empresa pelo meu conhecimento na área de energia e energia emergencial. Mas na Petrobras eu fui gerente executivo de energia, na diretoria de gás e energia, eu fui superintendente de energia antes da mudança de estrutura que o presidente Rastu fez na Petrobras em 2000. Eu fui durante muito tempo gerente da área de energia do departamento industrial. Foram os meus cargos principais ao longo de uns 15 ou 20 anos. Perfeito. E nesse cargo o senhor trabalhou, a primeira vez que o senhor trabalhou com o Dr. Delcídio do Amaral foi em que cargo? Foi exatamente em 99, quando ele assumiu uma diretoria que na época não era diretoria de gás e energia, porque é uma diretoria de participações, né? E como as usinas térmicas foram feitas inicialmente com uma série de participações de empresas privadas, né? Eram associações da Petrobras com empresas privadas, essa questão das térmicas ficou a cargo da diretoria do Delcídio, que depois se transformou na diretoria de gás e energia. E nessa época eu fui nomeado gerente, não existia, da área de energia nessa diretoria de participações. O Delcídio, para ser nomeado para esse cargo, necessitou de algum apoio político? Sim. O senhor sabe como foi o processo? Que eu me recorde, a principal indicação dele veio na época, senador, que depois perdeu o mandato, foi deputado, Jader Barbalho, e contou também com o apoio, que era deputado, que tinha uma participação muito forte de Gedel Lima, né, Gedel Vieira Lima. Mas o Jader foi o principal patrocinador da indicação do Delcídio. Certo. E nessa época, isso era 99? 99. Perfeito. E nesse momento houve uma decisão da Petrobras de construir termoelétricas. Não, a decisão é anterior a isso. Certo. A decisão foi já em 95, 96, foi uma decisão interna, porque o objetivo inicial nosso era garantir o suprimento da Petrobras, né? Porque a Petrobras, como eu acabei de dizer aqui, é uma grande consumidora de energia. É a maior consumidora de energia do país. Então, nós estávamos, como a Eletrobras tinha falido, quer dizer, em 93, no governo Itamar, e houve uma série de problemas de fornecimento de energia às nossas refinarias, e para nós é fundamental,
a garantia para não haver interrupção. Refina é um processo que você não pode interromper. Você pode só responder mais diretamente. A implementação das objetivamente termoelétricas foi uma decisão tomada em 95, 96, na época pelo presidente Joel Renaud. E a implementação, o início da Isso começou mais ou menos em 97. Quando o Delcídio chega na Petrobras, já estava em andamento o programa, só que aí ganhou características de programa de governo. Com a crise, a diferença é que de ser um programa interno da Petrobras, passa a ser um programa de governo, ou seja, que é o famoso programa prioritário das termoelétricas, criado em 2000 pelo presidente Fernando Henrique, fevereiro de 2000. E o presidente Fernando Henrique, então, tinha essa linha, essa orientação, essa prioridade em relação a essa construção. Sim, foi uma prioridade de governo. Também ele, enfim, era uma estratégia do governo para fazer frente perante a Petrobras. Não, perante a Petrobras não, perante toda a sociedade brasileira, inclusive envolvia a Petrobras e a Eletrobras. Quer dizer, era uma política pública, então. É uma política pública. Perfeito. Só um minutinho, eu vou interromper pelo tamanho do áudio.